Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, espero que sim, né? Olha só, adorei a nossa aula online essa semana, viu? Foi deliciosa. Bom, hoje nós vamos falar sobre o trabalhador rural. O trabalhador rural, como eu disse a vocês, ele está excluído da nossa CLT. E, obviamente, a CLT será fonte subsidiária caso haja caso haja alguma falta de legislação própria para o trabalhador rural. Mas a lei é apropriada para o trabalhador rural, a lei que nós temos que analisar é a Lei 5.889 de 1973. Além disso, nós temos o Decreto 73.626 de 74 e temos também o artigo 7º da Constituição Federal. Então, neste diapasão, quando nós falarmos de trabalhador rural, por favor, todas as vezes que vocês se depararem com um trabalhador rural, vocês terão que utilizar da Lei 5.889. Pessoal, qual é o conceito do empregado rural? De onde nós podemos extrair o conceito do empregado rural? Bom, a Lei 5.889, ela nos deixa claro que o trabalhador rural é aquele que mexe com agronegócio, que está dentro do agronegócio. Só que para falarmos do empregado rural, temos que saber o conceito do empregador rural. Aqui eu costumo falar com vocês que antes de adentrarmos ao tema do empregado rural em si, nós precisamos saber quem é o seu empregador. Porque é o empregador que vai definir se aquele trabalhador é rural ou não. Aqui a gente fica mais ou menos com aquele ditado, né? Digas com quem andas que eu te direi quem tu és. Aqui nós vamos falar, digas para quem você trabalha que eu te darei a legislação apropriada. E é o mesmo cenário que nós conversamos a respeito do trabalhador doméstico. Vou tirar esse aqui que está me atrapalhando. O doméstico tem a sua legislação própria e o rural também. O conceito, então, de empregado rural, ele está invariavelmente ligado ao seu empregador. Se o empregador for rural, nós teremos o empregado rural. Se a atividade trazida pelo empregador não for rural, nós teremos um outro tipo de trabalhador que não será o trabalhador rural. Então é bom lembrar que quando a gente fala que isso significa, na verdade, que é necessária a investigação acerca da atividade patronal. Quem vai definir, então, se o empregado é rural ou não, é a atividade patronal. E é bom lembrar que a CLT tem o seu estilo, né? A nossa CLT, ela exclui o trabalhador rural, como nós lemos no artigo 7º, mas ele fica incluído no artigo 7º também, mas só que da Constituição Federal. Antes de analisarmos, então, o empregado, temos que saber quem é o empregador. Vou ler um conceito aqui de Martins Cartilho, que fala o seguinte, rural refere-se à terra compreendendo o agrícola, o pastoril e, por extensão, a pecuária. O autor afirma que aos poucos foi firmando a preferência pelo termo agrário, utilizado, aliás, para definir a atividade do empregador rural. Logo, por atividade econômica, entende-se a atividade agrícola, pastoril ou pecuária que se destina exclusivamente ao consumo de seus a utilização de insumos agrícolas, né? Então, é nesse conceito que nós vamos nos firmar. O conceito do empregador rural, então, ele está no artigo 3º da Lei 5.889, que fala o seguinte, peraí, pessoal, deixa eu abrir esse telefone aqui. O artigo 3º da Lei 5.889 fala o seguinte: considera-se empregador rural, para os efeitos desta lei, a pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, ela não precisa ser proprietária daquelas terras, ela pode ser arrendatária, ela pode ser locatário, que explore atividade agroeconômica. Então, todo empregador que explora atividade agroeconômica, ele terá um empregado rural.
Então tá, explora atividade agroeconômica em caráter permanente ou temporário, diretamente ou através de prepostos ou com auxílio de empregados. Então este conceito, ele se extrai da seguinte maneira, pessoal, o empregador, ele explora a atividade agroeconômica, assim entendida como o quê? A produção ou circulação de produtos agrários, né? Produtos ou da lavoura, da pecuária, ou até mesmo do extrativismo vegetal. Então, este cenário, quando nós encontramos do empregador, é onde a gente vai extrair se aquele empregador é rural, se ele tem atividades agroeconômicas, como diz aqui o artigo 3º, ou não. Continuando aí, o parágrafo 1º fala o seguinte, olha. Inclui-se na atividade econômica referida no caput desse artigo, além da exploração industrial em estabelecimento agrário não compreendido na exploração, aliás, vou ler de novo, tá, gente? Inclui-se na atividade econômica referida no caput deste artigo, além da exploração industrial em estabelecimento agrário não compreendido na CLT, a exploração do turismo rural ancilar à exploração agroeconômica. Turismo rural. Quem trabalha com turismo rural será um empregador rural. Então, quem tem esse tipo de negócio? Nesse cenário, nós vamos entender que as pessoas que trabalham no turismo rural, ele será o quê? Empregado. Vamos lá. Parágrafo 2º. Sempre que uma ou mais empresas, embora tendo cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob direção, controle ou administração de outra, ou ainda, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico ou financeiro rural, serão responsáveis solidariamente nas obrigações decorrentes da relação de emprego. Tá? Então, neste cenário, nós temos que entender que também há a oportunidade, a possibilidade de se ter um grupo econômico dentro do meio rural. Parágrafo 4º, aliás, artigo 4º, equipara-se ao empregador rural a pessoa física ou jurídica que habitualmente em caráter profissional e por conta de terceiros execute serviço de natureza agrária mediante utilização do trabalho de outrem. Pessoal, neste cenário, o que eu quero conversar com vocês? O empregador rural, ele também é chamado como incipiente da exploração industrial. O que é exploração industrial? O incipiente da exploração industrial. O artigo 4º do Decreto 73.626 de 1974, ele fala que o incipiente exploração industrial é a atividade que compreende o quê? O primeiro tratamento daquele produto agrário. Aquele produto in natura, aquele produto que não sai, que ele sai da natureza e que ele não é transformado. Ele não passa por transformações. Então, na verdade, não será considerada indústria rural aquela que, operando a primeira transformação do produto agrário, altera sua natureza e retira-lhe ali a condição de matéria-prima. O que nós temos que entender, então, agora, eu estou fazendo igual o Buda, né? O que nós temos que entender, então, é que a condição da matéria-prima, ela sendo transformada, ela sai do cenário de indústria rural e passa para outro tipo de indústria. Então, vamos imaginar, eu tenho uma vaquinha, eu tenho uma fazenda com várias vaquinhas. E essa fazenda, ela vende leite. Eu sou rural? Sou rural. Com certeza, porque o leite ele vem da natureza, eu não transformo. Ah, Luciano, mas você vai ter que pasteurizar. Sim, eu terei que pasteurizar, mas o leite eu consigo encontrá-lo na natureza. Carne eu encontro na natureza, maçã eu encontro na natureza. Então, todas esses empregadores que possuem este trabalho, que operando a primeira transformação do produto agrário, ele será tido como empregador rural. Então vamos imaginar, eu tenho uma fazenda, eu tenho um pomar gigantesco, eu tenho uma horta gigantesca, eu sou empregadora rural e terei ali os meus trabalhadores rurais. Agora, eu tenho umas vaquinhas onde eu retiro o leite, tá? Quem trabalha nas vaquinhas retirando leite será o empregado rural. Mas vamos imaginar que esse leite
nessa mesma propriedade que fica lá na zona rural, ela tira o leite da vaca, leva para dentro de um laticínio e esse leite ele é transformado em manteiga, iogurte, requeijão, todos os derivados do leite. Esta pessoa que trabalha dentro desta fábrica, dentro desse laticínio, ele é empregado rural ou ele vai ser um empregado seletista? Ele vai ser um empregado seletista. Ele terá suas características seletistas. Por quê? Porque eu falei com vocês que quando tem a primeira transformação, entende-se como a indústria chamada incipiente. Indústria de exploração industrial. Mas quando nós temos a transformação daquele produto que é a matéria-prima, e ela transforma, quando você não acha na natureza, quando eu pego a cana de açúcar e faço açúcar, eu faço cachaça, isso não é tido como empregador rural. Olha aqui, nesse sentido, eu vou ler para vocês que eu tenho uma súmula chamada a súmula 196 do STF, que fala o seguinte, olha, ainda que exerça atividade rural, o empregado de empresa industrial ou comercial é classificado de acordo com a categoria do empregador. Então, esse trabalhador que está lá numa empresa que poderia ser exercendo atividade rural, nós vamos ter que analisar se esse laticínio, ele não é rural, não tem uma atividade rural, quem trabalhar no laticínio será entendido como empregado de indústria, o que quer que seja. Então, nota-se, vou ler para vocês um trechinho de um outro autor que fala o seguinte: nota-se que agroeconômico refere-se ao empregador rural que utiliza o método natural do produto. A atividade resulta o produto in natura, não o transforma. Por exemplo, descascar, vamos imaginar, eu pego o arroz, né? O arroz, ele é retirado da natureza. As pessoas, para vender aquele arroz ensacado, né, com sacolinha, ele tem que ser retirado, ele tem que ser descascado, colocado dentro da sacola. Este daí pode ser considerado como trabalhador rural, tá? Então, descascar, descaroçar, cortar, embalar, pasteurizar, tudo isso está incluído como atividade agroeconômica. Agora, se o empregador pega a fruta, tira o cabo dela, embala e vende, ele é empregador rural. Da mesma forma, se ele colhe o arroz, esmiuça o arroz, embala e vende, ele é empregador rural. Agora, gente, o açúcar, eu pego a cana de açúcar, a cachaça, vocês encontram cachaça que pena, né? A gente não encontra na natureza. Alguém precisa fazer aquela delicinha. Então, nesse cenário, nós estamos falando de um trabalhador um empregador que não é o rural. Então, nós estamos falando de uma indústria. O resultado de alguma modificação que não se encontra na natureza será uma indústria, sendo empregado seletista e não será atingido, não será abraçado pela Lei 5.889. Quando a gente fala de enquadramento do trabalhador rural, considera-se igualmente empregados rurais os que, embora não trabalhando em funções típicas da lavoura ou da pecuária, que seja, têm serviços direcionados para a finalidade daquela empresa. Então, vamos imaginar, eu tenho uma fazenda e essa fazenda, eu crio gado na fazenda, tá? Só que eu tenho um escritório no centro de Barbacena. Eu tenho um escritório no centro de Barbacena onde eu faço a distribuição das carnes, onde daquele escritório eu faço toda a negociação. Então, há uma discussão sobre isso porque eu, Luciana, entendo, eu sou da teoria de que essas pessoas que trabalham nesse escritório no centro da cidade, ela vai ser o quê? Empregada rural, porque ela está ligada à atividade econômica do empregador, né? Então, olha só, tem uma linha de pensador que pensa que é empregado rural aquele contratado para laborar em escritório especializado na fazenda e que presta serviço de apoio à consecução, à atividade fim da empresa. Eu tô lendo aqui porque o meu livro tá aberto aqui do lado, tá, pessoal? Então, neste cenário, uma grande maioria, a doutrina majoritária, entende que realmente o empregado rural que trabalha em prédio
que não seja dentro de uma propriedade rural, mas que trabalhe como anexo, né, um braço daquela propriedade rural, será enquadrado como empregado rural. E outra coisa que eu gostaria de perguntar para vocês: o empregado da lavoura que trabalha em terreno do lado da usina, igual eu conversei com vocês, ou do lado desse laticínio, sendo o mesmo empregado, é rural ou ele é seletista? Bom, gente, vamos pensar o seguinte: eu falei com vocês que quando a gente fala a respeito de trabalhador, de empregador rural, este que vai definir se a pessoa é empregado rural ou não.